Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live da nossa gravação do nosso Clube 559. São lives feitas de terça e quinta-feira, 5h59 da manhã, trazendo vários conteúdos, principalmente em relação à autoestima e também ao emagrecimento. Em breve teremos live todos os dias, né? Em breve. Por enquanto a gente faz de terça e quinta-feira. Bom dia! E hoje eu trago um tema bem importante, que é o rapport. É uma técnica de conexão, né? Muitas vezes a gente fica desconectado de algumas pessoas, não sabe se comunicar com algumas pessoas. Isso gera vários conflitos. Então, o rapport é uma das técnicas que a gente faz de conexões, porque você pode se conectar com várias pessoas, diferentes estilos do seu, diferente de você, né? Entender mais como é a conexão com a outra pessoa e te passa uma harmonia, uma confiança em relação a isso. Ó, a relação que o rapport estabelece é de confiança, de harmonia entre as pessoas envolvidas nessa comunicação. A gente sempre busca isso, né? Muitas vezes a gente acaba brigando com as pessoas, a gente acaba discutindo com as pessoas, a gente acaba não sabendo lidar com os nossos filhos, com os maridos, né? Com as famílias, com pai, mãe, amigos, até mesmo as relações que a gente tem no trabalho, as relações que a gente tem em qualquer lugar, principalmente quem trabalha na área de venda também. Quando você estabelece esse rapport, ele te dá muito mais confiança, ele te dá bem mais segurança para se conectar com a outra pessoa. O que tem a ver com a autoestima? Você vai ter mais segurança em relação a isso. Muitas vezes você não se conecta com outras pessoas e acaba se frustrando, ficando para baixo. Então, rapport é uma das coisas que a gente pode se conectar e fazer isso com as pessoas, que dá muito certo. Eu utilizo muito na minha comunicação, no meu dia a dia, né? O rapport, ele é um conceito do ramo da psicologia, gente. O que significa? Uma técnica usada para criar a ligação de uma sintonia e empatia entre as pessoas. Uma pessoa com a outra, né? Essa palavra, ela tem origem francesa, tá, gente? Que significa fazer e voltar, que é à rapporter, que significa em francês. Eu até fui ler aqui porque eu não lembrava como que era o significado em francês. Então, trazer de volta, né? Que às vezes você tá ali conectando com alguém, a pessoa foge de você, você não consegue captar essa conexão, e aí você consegue estabelecer o trazer de volta. Vou enviar agora a live. Gente, quem tá assistindo agora, achou legal esse tema, envia essa live para mais pessoas, para que elas estejam aqui ouvindo o que a gente está falando, para que elas se conectem também. Pessoas se conectam com pessoas, tá bom? E lembrando, para quem assiste todos os dias as lives ao vivo, eu vou deixar gravado. Mas para quem tá aqui assistindo ao vivo, vai receber um e-book ou algo, né, um conteúdo exclusivo, que eu não posto em outros lugares. Na verdade, são conteúdos exclusivos que eu dou em mentorias, que eu dou em atendimentos, né, que eu faço diferente, que eu levo para pessoa diferente. Então, muitas vezes, a gente se perde em algumas conexões que a gente faz com as pessoas, né? A gente acaba se frustrando porque a gente não levou aquela comunicação, muitas vezes com o próprio marido, e isso gera muita frustração, né? Comenta aí pra mim se vocês já não tiveram essa conexão com a pessoa, e daí depois do nada aí começam os conflitos, né? Gerando os conflitos. Quem nunca teve conflito com alguém muito próximo? Ter conflito com outras pessoas que não são próximas é mais fácil, porque você não vai ver a pessoa no outro dia, você não vai ficar convivendo com essa pessoa. Agora, se você tem conflito com pessoas próximas que você tem que conviver todos os dias, já é mais diferente, né? Já é bem mais diferente, porque você vai ter que conviver. E o bacana e o legal
e que você aprende no rapport como você consegue levar e conduzir a pessoa. Até mesmo a um convencimento de algo que você quer, por exemplo. São seus filhos, né? Você tem filho e os seus filhos querem fazer algo e você não está conseguindo controlar e você não quer que eles façam, por exemplo. Então você consegue conduzi-los ao objetivo final, que é o que você gostaria que eles fizessem. É claro, a gente utiliza isso moderado, tá, gente? Igual eu sempre falo, o rapport com moderação. Depois eu vou explicando pra vocês como que seria isso, tá? Então, o que o rapport ele estabelece pra gente, né? O que ele produz, ó? A sintonia entre as pessoas, você fica mais sintonizado com as pessoas, sabe? É a mesma coisa você ligar uma rádio e ligar a sintonia da rádio, FM e tal. É a mesma coisa com as pessoas. Confiança. Você gera confiança para as pessoas. Você começa a passar confiança para as pessoas. As pessoas só confiam em você. Elas só compram algo de você. Ou elas só permanecem no mesmo ambiente que você. Ou elas só fazem o que você pede quando você passar uma confiança para elas. Se você é muito insegura nisso, quando você não passa confiança para as pessoas, é bem mais difícil você gerar uma conexão com elas. Então é muito importante isso. Então o rapport ele traz isso, ele traz a sintonia entre as pessoas, a confiança, ele estabelece um vínculo. Sabe, do nada, sabe aqueles tipos de pessoas que você encontra e você já parece que conheceu anos atrás, que é a melhor amiga? É porque vocês já tiveram um rapport logo de cara. E a gente faz o rapport o tempo todo, só que a gente não sabe identificar o que é isso e o que não é, né? Então você estabelece esse vínculo, os vínculos com as pessoas. Outra coisa, você começa a entender mais as pessoas. As pessoas conseguem te entender mais, por exemplo, né? Você começa a deixar mais claro o mais objetivo que você quer para a pessoa, né? Muitas vezes a gente não consegue se comunicar, não consegue fazer com que as pessoas entendam o que a gente quer, por exemplo. Né? A gente quer algo e às vezes a gente quer impor toda hora pra alguém, a gente quer ficar impondo pra pessoa. E muitas vezes a pessoa não vai fazer pra você. Ela não vai fazer. Porque se toda hora você ficar impondo pra pessoa, toda hora impor o que você quer, a pessoa vai brigar com você e não vai fazer o que você tá pedindo. Entendeu? É bem diferente. É bem diferente. Então a gente aprende no rapport esse tipo de conexão para que a pessoa entenda, e você vai entender mais sobre isso, né? A comunicação eficaz, fica uma comunicação totalmente diferente e mais eficaz, porque você não fica o tempo todo sofrendo, né? Vamos dizer assim, na comunicação com a pessoa. Tem muito isso. E a influência que você gera pra pessoa. Sabe aquele tipo de pessoa que vende algo pra você, fala com você e vende algo pra você e você não consegue se livrar dessa pessoa? Você não consegue deixar de comprar algo com ela? Ela estabeleceu um rapport com você, por exemplo, né? Isso é mais fácil quando você tá pessoalmente. Um rapport por telefone, um rapport pela internet já é um pouco mais diferente. Pessoalmente já é muito mais fácil você estabelecer essa conexão, estabelecer esse rapport com a pessoa. É muito mais fácil, tá? Ó, o relacionamento e concordâncias em relação a tudo. As pessoas começam a concordar mais com você, porque daí você vai começar a compreender elas, você vai concordar com elas em algumas coisas. E a partir do momento que você vai se posicionar, as pessoas começam aqui a concordar mais com você, a entender mais o que você está falando, porque você tem um alinhamento com a pessoa e a semelhança ao mesmo tempo, né? Você precisa ter uma semelhança com aquela pessoa para estabelecer o rapport, porque a gente não vai se conectar com alguém que não é semelhante a gente, né? Que não pensa as mesmas coisas, que não fala as mesmas coisas, né? É como eu falo, você estabelece e você conhece a pessoa. Você vê o que a pessoa gosta de fazer, você entende o que ela gosta de fazer e como você faz isso, ela começa o quê? A concordar com você, com as suas atitudes, né? É muito legal essa parte da conexão, né? Outra coisa, nós temos 2 níveis, né? O nível consciente e o nível inconsciente,
né? O que é o nível consciente? Ó, até anotei aqui para não deixar de falar isso para vocês. É a nossa consciência, né? É a diferença da hesitação, da curiosidade, né? Quando a gente tem a consciência, a gente tem curiosidade naquilo, né? A gente quer algo novo, a gente busca algo novo, por exemplo, né? A gente gosta da novidade, a gente gosta de coisas diferentes. Nós somos 5 a 9% das nossas atividades. Olha que doido. 5 a 9% das nossas atividades de vidas são na nossa parte consciente. Na nossa parte consciente, que é o desejo pelo novo, as diferenças, o que a gente quer ver, o que a gente vê e as novidades. Agora, o nível inconsciente é o resto. Ou seja, 90%, 91%, porque é 9%, que é o nosso inconsciente que está aqui. O que é o nosso consciente? É a nossa mente inconsciente. O que é? Ele detecta a semelhança entre uma pessoa e outra. Ele faz buscar essa semelhança. Ele busca na nossa mente fatos que aconteceram no nosso passado. Ele busca fatos da nossa infância. Ele busca fatos familiares, o que aconteceu, né, na nossa casa, ali na infância, com os nossos pais. Então, a gente vive o tempo todo no nosso modo inconsciente, porque a gente busca semelhanças para que a gente conviva. Por exemplo, muitas vezes a gente busca um marido semelhante ao pai, por exemplo. Algumas das vezes. É o meu exemplo. Então a pessoa busca isso no pai, né? Busca a semelhança do marido ou no pai e vice-versa. Homem busca na mãe. Eu quero ter uma mulher igual a minha mãe, isso, aquilo. Que está lá no seu inconsciente, tudo que você viveu, por exemplo, né? As semelhanças e como a gente se encontra na vida, nas coisas e familiares. Sabe quando você passa por um lugar e fala, eu já passei por aqui. Nossa, parece que eu tô vivendo isso de novo. Nossa, parece que eu já sei esse lugar. Então parece que a gente vive várias vezes a mesma coisa. É porque tá aqui no nosso modo inconsciente, na nossa cabeça, né? No nosso modo inconsciente. Então as pessoas com um comportamento mais flexíveis, a gente fica com um comportamento mais flexíveis, está no controle ou domínio da situação. Então, se você estabelece o rapport, você tem que ser mais flexível com as pessoas, né? Então, você está mais no nível do controle da situação, você controla mais a situação. Quando você estabelece o rapport com alguém, você está controlando a situação do que está acontecendo. É muito legal essa questão do rapport. Meninas, fala pra mim. Já aconteceu isso, de alguém chegar em você e você já estabelecer uma conexão automática, uma conexão assim, na hora? E é bem legal porque a gente já passou por isso. De alguém falar com a gente e a gente já estabelecer essa conexão e acreditar muito nessa pessoa, né? E é legal que agora vocês podem fazer isso, conectar a partir de vocês, né? Agora é o seguinte, como o lado negativo, né? Como que as pessoas se afastam? Porque as pessoas, o rapport é uma conexão. O rapport, você se conecta com a pessoa. E como as pessoas fazem com que as outras se afastem, que é o contrário disso? Como você se afasta de alguém? Quando a pessoa tem vitimismo, ela se acha vítima o tempo todo. Só sabe fazer drama. Pessoas dramáticas, pessoas críticas, que só sabem criticar alguém. Outra coisa, só pensam negativas demais, acho que tudo vai dar errado, nunca nada vai dar certo na vida pra ela. E ela é um pouco mais agressiva no tom de voz, agressiva em qualquer situação do dia a dia, do que ela faz na vida. Então, esse tipo de pessoas, a gente se afasta. Então, se você tem essas atitudes e você tem esses pensamentos, você jamais vai fazer uma conexão com alguém. Você não vai conseguir estabelecer o rapport. Se você for uma dessas características, não tem como você conseguir fazer esse rapport com essa pessoa, porque as pessoas se afastam de pessoas assim. Ninguém quer o tempo todo ficar do lado de pessoas vitimistas, de pessoas que só fazem drama.
Isso quebra o rapport. Da mesma forma que você conecta com a pessoa, você se desconecta na hora. Você faz uma conexão, mas você se desconecta da pessoa. Por quê? Você quebra isso, você quebra esse nível aí com a pessoa, né? Então é muito importante a gente estabelecer isso, tá? O que acontece ao gerar o rapport? Já até falei aqui antes, né? Te gera mais confiança, né, e harmonia entre você e a pessoa, no que você está fazendo, né? Você começa a compreender e captar. Sabe, captar o que aquela outra pessoa quer. Você entra meio que no mundo dela e você aceita a realidade do outro. Porque é preciso a gente entrar no mundo do outro, pra gente entender o outro, para que a gente se fale na mesma frequência, para que a gente entenda a frequência do outro e aí sim estabelecer o rapport, aí sim entender, aí sim você se conectar com essa pessoa e fazer o que eu tô falando aqui, né? E fazer essa conexão com a outra pessoa, porque é muito mais fácil quando você estabelece isso, né? Eu lembro que quando antes de eu entender isso, antes de eu praticar, eu era uma pessoa que não ouvia ninguém, era uma pessoa que só brigava, por incrível que pareça, antes, né, bem antes. Alguém falava algo, eu já ficava estressada, eu já criticava algumas coisas em alguns determinados momentos. Tinha tipos de pessoas que eu não gostava, gente, que eu não gostava de conversar, por exemplo. E eu sou vendedora, então a partir do momento que eu entendi como que eu fazia uma conexão com alguém, né? Quando eu trabalhava na área de vendas, tudo mudou. Por exemplo, quando você vai vender um carro, você dá um exemplo que daí vai ficar um pouco mais, vai entender um pouco melhor. Você vai vender um carro. Então você vende o carro e você chega lá. Na sua cabeça, pra você, o conforto vem em primeiro lugar. Você quer buscar um carro confortável. Na cabeça de outra pessoa, ela não quer o conforto, ela quer o designer. Ela não procura o conforto. O design vem em primeiro lugar. Então, como você estabelece uma venda com a pessoa? Se a pessoa tá lá procurando um carro com designer e você começar a mostrar o carro por dentro, começar a falar só de conforto, né? Algo que você gosta, a pessoa não vai comprar esse carro. A pessoa vai embora. Por quê? Porque não é o valor em primeiro lugar da vida dela. Não é o que ela busca em um carro. Agora, se a pessoa chega lá e você já vê que ela é visual e que ela tá atrás do designer, aí você vender algo para ela em relação ao designer, você fecha a venda, você mata ali o que precisa ser feito, porque você gerou uma conexão e você fez um rapport com a pessoa pela questão da fala, pelo jeito. Porque assim, quando alguém vai procurar o carro, o que acontece? O vendedor, ele fica muito afoito querendo vender logo, ele fica muito afoito para abordar o cliente. Mas quando você chega e observe como a pessoa age na sua vida, você vai observar as pessoas. Se ela vai ser visual, se ela vai ser do conforto, você vai estar visualmente olhando para a pessoa. Da maneira que ela fala, você já entende como ela é. Então você primeiro precisa deixar a pessoa falar. Sabe aquele tipo de pessoa que já chega falando e não deixa o outro falar? Aqui é o contrário, você sempre vai deixar a pessoa falar em primeiro lugar. Você sempre vai deixar a pessoa se expressar em primeiro lugar. Que a partir do momento que ela se expressa, já vai conhecer ela, você já vai entender os valores da vida dela. É mais fácil para você fazer uma conexão, uma venda, por exemplo, né? Então, esse vendedor entendeu qual era a conexão com ele e foi muito mais fácil, porque ele já chegou falando designer. E o cara tava procurando isso, né? Então, é venda na certa. Agora, se você chega, por exemplo, com uma pessoa e essa pessoa gosta de música sertaneja, né? Você tá ali numa festa ou em algum lugar, tá tentando fazer uma conexão com uma pessoa diferente que você nunca viu. E você já chega falando, ai, música de funk é horrível, e ela gosta de funk, e você de sertanejo. Ai, funk isso, ai, funk é isso, ai, funk é feio nisso. A pessoa, gente, a pessoa já não vai nem querer mais conversar com você.
sabe? Sem você saber. Agora, se você já é diferente, se você já sabe o estilo de música dela e você não vai falar mal do estilo de música dela, por exemplo, dos gostos dela, por exemplo, você já cria um rapport com ela. Você não precisa gostar dos mesmos gêneros de música que ela, você não precisa falar isso. Agora, se você criticar o gênero de música dela, você já vai quebrar o rapport com ela. Você não precisa gostar, entendeu? Só que só não precisa ficar criticando pra pessoa as coisas. Você pode colocar uma comparação, por exemplo. Olha, fulano, legal, você gosta de funk, eu acho um estilo bem diferente, porém, eu prefiro o sertanejo. Então, é uma forma de comunicação diferente. É uma forma de você falar diferente com a pessoa. De como você está falando com ela, né? É o jeitinho que você usa para falar com a pessoa. Eu dei um exemplo do vendedor de carro, mas isso a gente faz no nosso dia a dia, porque a gente gera empatia com a pessoa, a gente estabelece uma empatia com a pessoa. Daí a pessoa, gente, se você gerar a conexão do rapport, é muito mais fácil para gerar a empatia, aí você gera a confiança, a pessoa já começa a confiar em você, principalmente quando você tá em início de namoro, por exemplo, né? Você quer gerar uma empatia, uma confiança na pessoa, é isso, né? Aprofunda mais o relacionamento. Gente, o meu relacionamento mudou totalmente. Totalmente. Eu vivia brigando com meu marido. Vivia brigando mesmo. Então eu comecei a estabelecer o rapport com ele, tudo mudou. No final, ele acaba fazendo o que eu peço pra ele, sabe? Eu acabo pedindo as coisas pra ele, ele acaba me ajudando mais, porque eu tô conseguindo ali estabelecer o rapport com ele. E ele é uma pessoa muito crítica, ele não é uma pessoa fácil de se lidar, né? Eu sou a prova viva disso que é realmente. Aprofundar mais os relacionamentos entre os filhos, quando os filhos são mais adultos, porque a tendência é que os filhos briguem muito, né, com os pais. Então você estabelece esse tipo de relacionamento melhor com os seus filhos, melhor com os seus familiares. Você vai conhecer o mundo deles, tá? Você tem uma técnica que a gente conhece, praticamente você vai entrar dentro do mundo deles. Porque eu tenho um tipo de mundo, você tem um tipo de mundo. Cada pessoa tem um modo e um jeito de mundo diferente. O que é o mundo? É o pensamento. É o pensamento que cada pessoa tem. Ninguém vai pensar igual a você, ninguém vai falar igual você fala. Então, só que você precisa compreender o mundo dele, tá? Para depois você fazer essa conexão com ele, né? E você vai entrar em sintonia, literalmente, com a pessoa, com o cliente, com a família, com o relacionamento e tudo mais. Você vai literalmente, né, mergulhar na vida dele, literalmente estar dentro da vida dele. E isso é incrível. Aí já começa a ser diferente quando você faz esse tipo de conexão. Quais são as técnicas que a gente utiliza do rapport? Quais são as técnicas? A paciência, que é saber ouvir. É isso que eu falei pra vocês. Uma das técnicas é a paciência, que é o saber ouvir. Gente, tem pessoas que não sabem ouvir. Tem pessoas que não deixam você falar. E a sua autoestima vai lá embaixo com isso, né? Porque você se sente uma bosta. Você se sente uma bosta do lado dessa pessoa. Porque essa pessoa não te deixa falar. Só que por um outro lado é bom. Por quê? Porque daí você vai ouvir essa pessoa. Você vai entender essa pessoa. E você vai conseguir entrar no mundo dela. Pra gerar uma conexão com ela. Aí pra você não ficar mais se sentindo mal em relação a outra coisa. Você não vai permitir mais com que a pessoa te ofenda, você não vai mais permitir que a pessoa te domine, porque tem pessoas que dominam as outras pessoas, porque elas têm um poder de persuasão incrível, então elas dominam a outra pessoa. Você aprendendo isso, você não vai deixar você se dominar por outra pessoa, por exemplo, né? Em relacionamento, em convivência, em qualquer tipo de coisa que acontece. Então, por um lado é legal, você tem que ter essa paciência. E se você não tem essa paciência e você já se estoura, se a pessoa já fala, você já sai gritando mais alto que ela, sabe? A pessoa fala um A, você já tá lá no Z gritando. Você esquece que, quebrou a conexão e o rapport com a pessoa. Não adianta, porque você não vai conseguir conectar com essa pessoa se você não tiver a paciência de ouvir.
você precisa ouvir a pessoa. Você precisa literalmente ouvir a pessoa. A técnica de espelhamento. O espelhamento é incrível. É uma técnica que eu fiz até o e-book, que eu vou mandar pra vocês. Só pra quem tá aqui online. Parabéns por você estar aqui. Eu vou mandar. É uma técnica de espelhamento. O que é o espelhamento? Não é a cópia da outra pessoa. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa. Tá aqui até. Ó, o que é o espelhar, né? Criar uma ponte por meio da empatia e o respeito. Conduzir, mudar o nosso comportamento e espelhar o que a outra pessoa faz, o que a outra pessoa fala, os gestos. Não é para imitar a outra pessoa ou copiar literalmente. Não, você vai fazer isso com sutileza e elegância. No e-book que eu vou enviar sobre espelhamento, tá lá a forma de você fazer e os tipos de espelhamento. Que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas só para resumir. Às vezes a pessoa, você vai fazer um rapport, uma conexão por espelhamento, que é incrível, que é uma das técnicas que eu mais utilizo hoje. Então, às vezes a pessoa tá assim, aí ela tá conversando com você, você não vai ficar na mesma posição que ela, por exemplo. Você não vai ficar na mesma posição que ela. Então, você vai ficar assim, por exemplo, né? A pessoa tá assim e você fica assim. Ou a pessoa tá assim e você faz isso, ó. É uma forma de estabelecer o rapport por esse espelhamento, que são os gestos, né? Como ele tá por meio disso, só que dentro do espelhamento tem várias, que são por voz, tem vários itens, eu só não coloquei aqui. Depois vocês vão ver lá no e-book, você vai ver lá no e-book, tá? O espelhamento é algo incrível que as pessoas fazem com a gente sem perceber. O espelhamento você pode utilizar com os filhos, com o marido, com a convivência, com todo mundo. E ninguém vai perceber que você está usando essa técnica do espelhamento. É muito doido essa técnica. Tipo, você praticamente vai dominar o que você quer no final. Praticamente você vai fazer com que a pessoa faça o que você quer que ela faça. É claro, eu sempre falo, usar isso para o bem. Não para fazer mal a alguém. Você não pode querer fazer mal para a pessoa. Você utilize para quê? Para o bem para você ter uma conexão para a pessoa, para que você aumente a sua autoestima através dessa autoconfiança que você vai ter nessa conexão. Porque o mais importante aqui é gerar autoconfiança dentro de você, para que você se sinta capaz e veja que você é capaz de se conectar, você é capaz de conduzir algo na sua vida, você é capaz, sim, de levar isso para outra pessoa. Então, além do espelhamento, o que a gente tem? O contato visual. O contato visual que a gente tem aqui, né? Qual é o contato que a gente está tendo? Existe uma outra técnica que eu vou falar mais pra frente, que você consegue identificar se a pessoa está criando uma história ou se a pessoa está lembrando de uma história. Para algumas pessoas, construir uma história é mentir. E lembrar é falando a verdade. Para algumas pessoas é isso. Para mim, né, não falo. Para mim que eu sou praticante de PNL, eu não falo que é isso, mas eu falo que é lembrar e construir. Tem uma atividade que vou fazer uma live só para falar sobre isso para vocês. Ao olhar a comunicação que você tem com a pessoa, que é essa comunicação, esse contato visual que você tem com a pessoa, você utiliza essa técnica. Tem várias perguntas, a maneira exata de fazer. Você vai fazendo perguntas para a pessoa e você vai observar e você vai ler isso nela. Olha que incrível, vocês não têm ideia como que é doido essa técnica. Você vai olhar para a pessoa e você vai ver. Você vai ver se ela tá lembrando, se ela tá construindo algo dentro da cabeça dela, entendeu? Aí você já vai pegar isso no ar. E aí, se você quiser fazer uma pergunta pra ela, pra saber se ela vai construir ou vai lembrar daquilo, você já vai ver, falar assim, essa pessoa tá construindo demais essa história. Então, pra algumas pessoas vai ser, ela tá contando mentira pra mim, então eu vou ficar mais esperta.
Isso é muito legal pra usar em relacionamentos com qualquer tipo de pessoa. Só que eu vou fazer uma live falando só sobre essa técnica, vou fazer outra live pra vocês. Mas você pega a pessoa no pulo, viu? Você começa a conhecer as pessoas. As pessoas, elas falam pelo olhar, as pessoas falam pelas expressões. Então, é isso daí, o contato visual. Mas aí eu falo depois pra vocês. Não é uma técnica de rapport, mas é uma técnica diferente que eu vou falar pra vocês. Tem até um desenho. Deixa eu ver se eu tô com minha coisinha aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês como é o... Deixa eu ver se eu tô aqui com a... Não tô aqui com a minha apostila hoje, que eu ia mostrar pra vocês o desenho dela, só pra vocês ficarem curiosos. Não tô aqui. Só pra vocês ficarem curiosos. Ah, tá aqui. Só pra vocês ficarem curiosas sobre isso. Quer ver? Vou mostrar. Vou fazer uma outra live só pra falar sobre isso pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, né, gente? Deixa eu ver qual página que tá. É muito legal, muito legal. Você consegue fazer essa conexão com a pessoa. É bem incrível. Tá aqui na... deixa eu ver se tá aqui mesmo nessa página. É que é tanta coisa que tem dentro da PNL que vocês não têm ideia. Não tô achando agora. Ai, a hora que eu quero achar o trem, não vou achar, né? Porque eu quero mostrar pra vocês. É bem incrível. Então a gente começa a compreender a pessoa através da expressão. Através do que ela fala, a expressão do olhar, o movimento do olhar. Tem um lado certo que a pessoa tá construindo e a pessoa tá lembrando daquilo que ela tá falando. Agora eu não vou achar o desenho pra vocês verem. Eu quero deixar aqui, achei, ó. Tá vendo, ó? Então o olhar, às vezes ela olha pra cima, ela olha pro meio, ela olha pra baixo, entendeu? Então aí, e a pessoa é visual, auditivo ou sinestésico. Você identifica como é a pessoa, porque tem pessoas que são muito visuais, tem pessoas que são muito auditivas, elas vão entender ouvindo. E sinestésica, então tem várias coisas diferentes. É bem legal. É bem legal que a gente fala do VAC. E eu vou fazer uma live pra vocês só falando disso, porque senão vai dar 10 horas de live. E o rapport também. Eu tô falando assim, bem sucinto aqui pra vocês entenderem como que é essa conexão, como a gente gera conexão por rapport. E o espelhamento é o que eu vou enviar pra vocês ali no Insta, depois vocês vão me mandar um oi. Ó, depois, quem chegou agora, dona Elaine, a senhorita depois assiste o final aqui, né? Quem tá chegando agora assiste o começo depois, tá? Para que vocês não percam do que eu estou falando, tá? O sinestésico é mais a pessoa com ela mesma, sabe? No mundo dela mesmo. Mas eu vou falar como se ela tivesse o diálogo interno dela mesma. Mas o sinestésico é isso. Mas eu vou falar bem em uma outra live quais são os tipos da pessoa. Por exemplo, você que tem filha, Elaine, você vai compreender se o seu filho é mais visual, se o seu filho é mais auditivo, se ele é mais dos gestos, né, do olhar só, porque tem gente que não é muito visual em relação a isso. Então, você estabelece uma conexão diferente com ele e você identifica isso. Você começa a ver se ele tá construindo muito o que ele fala ou se ele tá lembrando certinho do que ele tá falando. Lembrando, gente, que pra mim, construir é diferente, porque ó, construir para algumas pessoas é a mentira e lembrar é a verdade. Pra mim, eu falo só construir e lembrar, eu não posso falar isso. Mas aí, se vocês entenderem assim também, tá tudo bem, tá certo. Eu vou trazer um outro conteúdo em outra live. Dentro do método, eu vou inserir essas técnicas agora. Antes, a gente não tinha... Porque o método agora que vai vir é 2.0 o método. Ele é totalmente diferente. Eu já falei, quem não fez ainda, entra lá na lista de espera, porque eu não abri ainda o método. Eu não abri
vaga ainda, e também porque são para poucas pessoas, são limitados, para que a gente consiga aplicar várias técnicas. Mas só do que eu falo aqui nas lives, vocês já conseguem aplicar isso na vida de vocês. Só que lá dentro do método, a gente fala pra vocês, inclusive eu vou colocar aqui isso pra vocês lá dentro e vou explicar como faz. Como vocês vão saber as perguntas certas pra fazer pras pessoas, por exemplo? Qual que é a pergunta correta que você vai fazer para que você gere esse rapport com ela? Quais são as perguntas corretas que você vai fazer pra entender como que ela tá aí no visual dela? E isso, gente, tem tudo a ver com a autoestima, tem tudo a ver com a gente. Porque às vezes a gente não tem a confiança com uma outra pessoa, a gente acha que a outra pessoa é melhor que a gente, por exemplo. Tem muito isso, né? E no método a gente traz isso pra vocês, a gente traz aplicável, como você vai aplicar geralmente na pessoa. Que tipo de coisa que você vai fazer pra essa pessoa, sabe? Mas só de vocês já ouvirem aqui, vocês já podem conduzir e já levar isso pra vida de vocês. Então, ó, paciência, espelhamento, contato visual, chamar pelo nome, por exemplo. Gente, eu sou péssima pra decorar nome. Então, se eu chamo a pessoa pelo nome, eu consigo decorar mais fácil o nome dela. Mas se você tá atendendo alguém, aí você fala, ô fulano, ou você tá conversando com alguém e você não sabe o nome da pessoa e você fala, ô dona Maria, sei lá, ô fulano, você já meio que quebra o rapport com a pessoa. É necessário que você saiba o nome da pessoa e a partir do momento que você saiba o nome da pessoa, você chame ela pelo nome. Vai ficar mais íntimo esse contato com a pessoa. Você vai ter mais intimidade com ela, é muito mais fácil você estabelecer essa conexão com a pessoa. Então pergunte o nome da pessoa se você não sabe. E se você esquecer, como eu, às vezes, eu falo, me desculpa, eu esqueci o teu nome. Aí a pessoa me fala novamente, eu tenho que sempre ficar falando 10 vezes pra não esquecer o nome. E aí haja essa conexão quando você fala com as pessoas. Haja essa conexão. É bem bacana. Você gravou o meu... Elaine, né? Eu gravei. Mas é que o seu nome... não tava escrito tudo, né, aqui no Insta. E daí eu demorei pra gravar o seu nome. Eu chamava você de Eliane, né? E daí eu demorei pra gravar. Então, exatamente, mas pra algumas outras pessoas eu demoro um pouco pra gravar. Mas eu falo no primeiro contato que você tem. Se você já chama pelo nome, você já gera essa conexão com essa pessoa. É incrível. E eu tô falando aqui, Elaine, que você que chegou agora também, né? Gente, o rapport é uma técnica que só que você tem que aplicar para o bem. Porque se você for aplicar para o mal, você destrói a pessoa. Essa não é a intenção. A intenção é que você aplique para o bem, para que você fique mais próxima da pessoa, para que você entenda mais as pessoas, principalmente com filhos, principalmente com o marido, principalmente no seu relacionamento social. Porque é isso que eleva a nossa autoestima. Essa conexão que a gente tem com as pessoas. É esse fato da gente se sentir útil, único, a gente se sentir confiante em falar com as pessoas, em saber que a pessoa tá te ouvindo. É isso, porque muitas vezes a gente fica pra baixo, a gente não entende muitas coisas. E muitas vezes a gente se acha a pior pessoa do mundo, porque a gente não consegue se relacionar com as outras pessoas, né? Então isso é muito ruim pra gente, né? Então o rapport, ele gera essa conexão, você fica bem mais autoconfiante, a sua autoestima eleva, fica lá em cima, é totalmente diferente. Então eu já falei pra vocês, ó, paciência, que é o saber ouvir, era uma das coisas que eu não tinha, eu comentei com vocês e hoje eu já tenho isso totalmente dentro de mim. O espelhamento, contato visual, chamar pelo nome. Oi Eliane, minha linda, tudo bem? É minha parceira de quarto, minha amigaça que eu fiz. Seja bem-vinda, viu, linda? Ela é, gente, uma terapeuta maravilhosa, Eliane. Ela fala muito, muitas coisas. Gente, ela tá fazendo umas lives sobre procrastinação. Segue ela se vocês quiserem também, ela é maravilhosa. Ó, a reprodução e o tom de voz. Ai, deu uma alergia. Eu tô com a minha rinite atacadérrima. Olha o que a Eliane falou. Nossa, o rapport é forte. Exatamente, a Eliane sabe do que eu tô falando. Ela é terapeuta também. O rapport é fortíssimo. O rapport é algo mais importante, né, Eliane? Que a gente tem... É um dos primeiros passos que você tem pra se conectar,
Eu tô explicando aqui pra elas, falando, né, sobre essa conexão que vai te deixar mais confiante em relação à autoestima, em relação a outras coisas também. Falei pra vocês, ó, reprodução, tom de voz. Meu Deus, você já chegou num ambiente, você fala um tom mais baixinho, mais assim, né, mais calmo. Aí você chega no lugar e a pessoa é totalmente agitada. Ela quer falar mais alto que você. Ela quer gritar. Sabe? Aquela pessoa assim que fala bem mais alto que você. Ou você aí tá conversando com seu filho ou com seu marido. Aí numa hora aí que você tá bem estressada, sem paciência, aí você quer falar mais alto que ele. Aí você quer falar mais alto que o teu filho, por exemplo. Você quer gritar com ele. Você vai quebrar o rapport no primeiro momento. A conexão que você tinha com o teu filho ou com o seu marido, que você queria ter, você queria convencer ele de algo, sabe? Você queria convencer o seu marido a fazer alguma coisa, ou seus filhos, você tá lascada, minha querida, porque você já quebrou o rapport e eles não vão fazer o que você quer. Eles não vão fazer o que você quer, porque você tá num tom de voz acima que o deles. Sabe? Porque você se irrita, você se estressa, aí você quer falar mais alto que as pessoas. Você quer gritar de raiva. A sua raiva chega aqui, ó, que você quer assim, ó, vomitar a raiva em cima da outra pessoa. Aí você esquece, você nunca vai conseguir nada na sua vida se você agir e tiver essa atitude dentro de você. Você não vai conseguir nada. Você só vai, o que você vai mais conseguir é que a pessoa não faça o que você quer que você faça, entende? Então, a partir do momento que você tem essa reprodução do tom de voz da pessoa, eu sei que vai vir aqui, ó, sabe? Vai entalar aqui, vontade de vomitar aquele negócio assim na pessoa. Vai dar aquela vontade de dar uns gritos fortes, mas você segura, pratica a paciência. Lembra que eu falei que o primeiro item do rapport é a paciência, a primeira técnica é a paciência, saber ouvir. Você começa aí, ó, no mesmo tom de voz, no mesmo tom de voz. Se a pessoa, aí tem um detalhe. Se a pessoa começar a falar um pouquinho mais alto que você já começa a ir no mesmo tom de voz que ela. Você vai seguir o tom de voz que ela. Se ela começar a gritar, aí sim que você vai dar um grito. Não exagera também, né? Eu só quis falar em relação ao tom de voz. Então você tem que ter essa conexão. Seguir o tom de voz da pessoa. Aí, minha filha, quando você praticar isso daqui, você tá, ó, você vai ter tudo que você quiser. Você vai ter tudo que você quiser com a pessoa. Claro que tem outras técnicas, né, que eu falo sempre no método. Tem outras técnicas que eu falo, que eu vou trazer aqui pra vocês. Como vocês podem induzir a pessoa. Induzir, que eu falo assim, colocar ela no teu mundo. Fazer com que aquela pessoa faça realmente o que você quer. São técnicas diferentes. Saber a pergunta certa, tá? Não é qualquer pergunta também que você vai fazer pra pessoa. Saber as perguntas certas, falar da maneira correta. Quais são as perguntas que você deve fazer pra pessoa. Isso leva muito. Então, o tom de voz é, ó, essencial. Outra coisa, usar palavras que a pessoa utiliza, sabe? Às vezes a pessoa tem uma gíria de uma palavra, sabe? Aê, mano! Tipo, é um exemplo, tá, gente? Claro que às vezes você não vai ter uma pessoa que você vai estar convivendo e ela fala, aê, mano! Tá, você viu que ela tem uma gíria. Aê, mano! Aí você tá no meio da conversa e você fala assim, é isso aí, mano. Sabe? No final. Então, assim, estabelecer quais são as palavras que essa pessoa fala. Por isso que o primeiro item aqui da técnica de rapport é a paciência e saber ouvir. Porque quando você sabe ouvir a pessoa, você vai entender qual tipo de espelhamento que você vai fazer com ela. Já expliquei o que é espelhamento. E tem o e-book, que eu vou mandar pra vocês que estão aqui, que vocês vão entender certinho o que é. Contato visual que você vai estabelecer com a pessoa. Você vai chamar ela pelo nome, você vai reproduzir a voz dela, né, ali, e você vai utilizar as gírias que ela utiliza, por exemplo, as palavras que essa pessoa fala, a maneira que é, só que você não vai ficar repetindo, você não vai ficar igual um rádio gravador, pelo amor de Deus, repetindo o que a pessoa fala, não, você vai pegar o feeling meio que das gírias, meio que a palavra que ela utiliza, e você vai seguindo esse passo, essa etapa. Aí, minha querida, quando você consegue isso daí, você já tá 98% a pessoa na sua, entende? Você já vai estar praticamente com o pé lá no rapport com ela.
Você entendeu? Porque você vai estar gerando esses tipos de conexões com ela. Você vai estar fazendo isso diferente com a pessoa. No e-book que eu vou passar pra vocês, pra quem tá aqui no ao vivo, que é sobre espelhamento, tem lá o modelo que você vai fazer. Tem tudo explicando os tipos de espelhamento, quais são os espelhamentos que você vai utilizar com as pessoas, que tipo de espelhamento que você faz pra você identificar, tá? Eu vou passar pra vocês. Pra quem tá aqui na live ao vivo, quem tá aqui na live, fica até o final, eu vou mandar no direct esse e-book gratuito. Não vou mandar em nenhum outro lugar. É um e-book que eu só envio para as pessoas que fazem um método, ou que eu faço atendimento, eu explico para a pessoa daí, tá? A outra coisa, né? Reconhecimento do que a pessoa diz. Você tem que reconhecer o que a pessoa fala. Você tem que dar o reconhecimento para ela. Ela tem que se sentir importante naquilo que ela faz. Você tem que dar o reconhecimento para ela. Quem não gosta aí de ser reconhecido? Quem não gosta? Fala pra mim. Quem não gosta? A Elaine, você vai ter, Elaine. Com certeza que você já tá aqui, ó. Eu quero. Você tá aqui ouvindo, minha filha. Você vai ter o e-book que eu vou enviar pra vocês no direct, tá? Então, o que acontece? Reconhecimento. Você tem que reconhecer o que a pessoa faz. Você tem que reconhecer o que a pessoa fala. Aí, minha gente, ó. Paciência, saber ouvir. O espelhamento, você vai aprender o que é o espelhamento. Contato visual com a pessoa. Chamar pelo nome. Reproduzir a voz dela. Usar as palavras que ela utiliza, que são gírias e tudo mais. Algumas palavras. E você vai levar o reconhecimento pra ela. No que ela fala, no que ela faz. Aí, minha gente, você vai estar dominando o rapport com a pessoa. Aí, minha querida, você já vai estar muito além da pessoa. E a pessoa nem vai saber que você faz rapport com ela. A pessoa nem vai saber que você tá, às vezes, induzindo ela a um caminho. Mas igual eu falei pra vocês, isso é para o bem. Se a pessoa souber disso e utilizar pro mal, aí, minha querida, ela faz mal pra pessoa. Se ela entender tudo dessas técnicas, ela leva a pessoa pra ruína. E é claro que ninguém que tá aqui vai fazer isso com a pessoa. O rapport é a peça fundamental da conexão com alguém. Tanto para o bem, tanto para o mal. O rapport. Se você não souber utilizar e não fazer da maneira correta, você destrói alguém. Sei lá, você deixa a pessoa lá embaixo. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é que você tenha conexão com outras pessoas. Por exemplo, vou citar um exemplo de coisa ruim aqui que acontece. Muitos homens aí aprendem isso. Não tem gente que vende na internet como conquistar um homem ou como conquistar uma mulher em 30 dias. Como você conquista qualquer mulher do mundo ou qualquer homem, tal. Tem cursos vendendo na internet. É rapport puro, é PNL pura que eles fazem. Porque você estabelece isso com a pessoa. Uma mulher, qualquer mulher, tá? Mesmo que ela esteja com a autoestima alta, mesmo que ela seja empoderada, com a autoestima alta, tudo mais, o cara faz um rapport com ela, a mulher acredita em tudo que o cara fala. A mulher vai acreditar em tudo que a mulher fala. Em tudo. A Elaine, eu achei que era um aplicativo que tinha que baixar. Não, é um e-book que eu vou enviar. E lembrando, para todo mundo que assistir online as lives, eu sempre vou enviar um conteúdo exclusivo, só para quem tá online. Por quê? Você acordou cedo, você tá assistindo a live, você tá interagindo aqui comigo, porque as lives vão ficar gravadas, tá? Elas vão estar gravadas. Mas o que acontece? Eu vou dar a oportunidade para quem tá aqui assistindo pessoalmente. Um conteúdo exclusivo ao vivo. Tem muita gente que assiste depois. Mas aqui, ó, é tão gostoso essa interação que você faz comigo ao vivo. Né, meninas? É muito gostoso. Então eu gosto de estar aqui lendo o que vocês escrevem. Aí eu consigo levar mais conteúdo pra vocês. Eu sei o que tá fazendo bem pra vocês ou não, né? O que eu tô falando. Outra coisa, e Elaine, lembrando que é uma técnica, várias técnicas na verdade, muitas técnicas que a gente faz. Gente, em relação à autoestima, em relação a tudo que vocês quiserem fazer na vida, isso daqui é
essencial. É importantíssimo. Tem tudo a ver relacionado à autoestima. Ah, o que tem a ver com emagrecimento? Pô, cara, quando você se sente uma pessoa confiante, você vai conquistar o mundo que você quiser. Quando você se torna uma pessoa confiante, quando você sabe o que tem que falar para outra pessoa, quando você sabe o que você tem que dizer, gente, você domina o mundo se você quiser. Você domina o que você quiser. Então, assim, por isso que eu falo, é muito importante. Ou é pro bem ou pro mal que a pessoa vai utilizar isso. Só que olha que legal, se alguém vir fazer mal com você, olha só a importância. Você já vai saber como agir com a pessoa. Você já não vai deixar a pessoa te dominar. Você já não vai deixar a pessoa te botar lá no chão e pisar. Porque tem gente que bota a pessoa lá no chão, pisa, esfrega ainda. Pisa e esfrega, não é? Não acontece isso com algumas pessoas? Ai, meu Deus. E deixa eu continuar aqui falando que já tá quase dando nosso horário aqui. Ó, o que eu deixei anotadinho aqui pra falar pra vocês? O rapport. Cria-se um estado em que as pessoas se sentem mais dispostas a reagir ao seu favor. As pessoas ficam mais dispostas a reagir ao seu favor. Que já falei aqui em muitas outras coisas, né? Outra coisa que eu anotei pra não esquecer de falar pra vocês. O rapport naturalmente é estabelecido de inconsciente para inconsciente. Eu já expliquei o que é inconsciente lá atrás, né? E como se você e outra pessoa estivessem conectados, né? E transmitindo uma sintonia agradável, uma sintonia, na mesma sintonia, como se vocês tivessem, como se vocês fossem um radiofrequência entre vocês. É isso que o rapport estabelece. Ó, só que tem uma coisa que eu deixei, ó. Seja honesto, seja positivo, né? Respeitoso e generoso. Em Romanos 12:15 fala: alegrai-vos com o que se alegram, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Olha o que Romano fala pra gente. É uma conexão. Você se alegra com as pessoas alegres, você chora com as pessoas que choram. Mas você tá ali pra ajudar. Principalmente alguém que chora, alguém da sua família, seu filho que tá passando por problemas, a sua filha que passa por problemas, gere a conexão com o teu filho, ajude ele. Leve a conexão com o teu filho, ajude o seu filho. Ajude seu marido, ajude as pessoas que estão próximas de você. Gente, é tão gostoso você ajudar alguém. É maravilhoso quando eu recebo um feedback de vocês, quando eu recebo mensagens de vocês. Eu recebo mensagem o tempo todo de vocês. Falando aqui quando vocês escutam as minhas lives. Vocês falam: nossa, Daiane, como foi importante pra mim isso hoje que você falou. Como foi tão importante pra mim. E quando você ajuda outra pessoa, gente, quando você ajuda a outra pessoa, é algo surreal. Vocês não têm ideia o que é. Você se sente mais feliz quando você está ajudando o outro. Então utilize o rapport para isso, para ajudar as outras pessoas, para você se ajudar também, né? Para você se ajudar na comunicação. Isso é muito importante. Gente, em 40 minutos, olha, já fazem 52 minutos que estamos aqui. Não dá para falar tudo. Mas eu falei uma breve coisa sobre o rapport. Falei pra vocês como vocês conseguem se identificar. Vou enviar o e-book aqui pra vocês que estão aqui. Pra vocês entenderem a técnica do espelhamento. E no método, gente, agora que vai vir o método 2.0, que eu ainda não tenho a data certinha, a gente vai atender poucas pessoas e a gente vai trazer as técnicas pra vocês. Só que assim, a gente vai explicar quais é o tipo de pergunta que você vai fazer com a pessoa, qual é a maneira certinha de você seguir isso, para que você consiga o objetivo final. Mas só do que eu já falei aqui você já consegue. Só do que eu falei para vocês aqui, vocês já vão conseguir essa conexão com a pessoa. Vocês já vão conseguir aplicar a técnica, só do que eu falei. Então segue ali o que eu falei na live, que vai ser batata, vai ser certinho. Você já vai conseguir gerar essa conexão com a pessoa, tá? Vai ser... gente, é surreal. Tem tanta coisa que eu vou passar pra vocês. É surreal mesmo as técnicas. O que a gente... Gente, é tanta coisa, vocês não têm ideia. Cada live eu separei algo diferente. E na próxima live, eu acredito que eu vou falar sobre isso daqui. Como a gente vai conseguir
né? Como que a gente consegue identificar uma pessoa visual, uma pessoa auditiva e uma pessoa sinestésica, né? A gente vai aprender como identifica esse tipo de pessoa, aprender o que é essas pessoas, como elas são mais ou menos, né? E aprender aí algumas coisas a mais pra nossa vida, porque é muito importante a gente saber várias coisas pra gente não ser mais passado pra trás, pra gente elevar a nossa autoestima e fazer o que a gente quiser na vida, não é verdade, meninas? Ó, eu vou tirar um print aqui. Eu vou tirar um print pra me postar. Aí, saiu já. Eu pausei o vídeo sem querer. Meninas, ó, assim que acabar essa live, o que eu vou fazer? Eu vou salvar a live. Vocês que estão aqui, comenta pra mim lá na live o que vocês acharam da live, o que vocês mais tiraram de aprendizado da live. Comenta lá na live. Assim que vocês comentarem, eu vou mandar pra vocês o e-book. Mas eu já sei quem tá aqui, eu já vou mandar, mesmo que, né, vai que você não me manda um comentário. Mas manda lá, escreve o que vocês sentiram na live. Faz sentido o que eu falei pra vocês aqui, meninas? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido pra vocês o que eu falei? Ai, Elaine, tô doida pra começar já. O método? Eu vi que você preencheu a lista de espera. Gente, tem uma lista de espera pro método, tá? Preenche lá, porque quando eu abrir, as primeiras pessoas que preencher eu vou enviar. Porque assim, vai ser limitado as vagas. Tá lá, o link tá lá na bio pra vocês fazerem a inscrição e preencher a lista de espera. Não sei quando eu vou abrir, em breve vou abrir. E daí vão ser só para as primeiras pessoas que se cadastrarem. Não vou abrir para muitas pessoas, porque assim, eu vou conversar pessoalmente com vocês, né, pelo Zoom ou pelo Meet. A gente vai estar conversando pessoalmente, eu vou estar ensinando todas as técnicas para vocês. Muitas outras técnicas, vai ter 2 profissionais também junto. E quem quiser emagrecer, vai emagrecer. Quem quiser melhorar o convívio com o filho, vai melhorar. Com o marido, vai melhorar. Com o que quiser fazer na vida, vai ter de resultado. Vai ter resultado através do método. Ele é um método FP, fora do padrão. Por isso que fala, fora do padrão. Então a Elaine comentou aqui, ó, tô doida pra começar. A gente vai começar em breve, só que vai lá, só vai começar e só vai fazer quem entrar na lista de espera. Não vou conseguir abrir pra todo mundo, que não dá. Eu já fiz o ano passado, foi muito incrível. Tem vários depoimentos das pessoas que fez o ano passado, só que esse ano agora, Elaine, é 2.0, vai ser bem melhor do que o ano passado. O ano passado eu nem dei essas técnicas para algumas pessoas. Foi um pouquinho mais diferente do ano passado. Esse ano vai ser mais doido ainda, vai ser um trem mais doido. E eu tenho depoimentos de pessoas que fizeram método, que emagreceram, que saíram até da depressão, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que se sentia feia, resgatou a autoestima. Pra quem não tinha conexões com as pessoas, pra quem se sentia feia, ou pra quem tinha autoestima, mas faltava um objetivo na vida, queria encontrar o propósito, conseguiu. Eu tenho depoimentos disso. Depois eu vou passar os depoimentos pra vocês. Eu tenho alguns vídeos das meninas que fizeram. Eu fiz no ano passado o método, eu não abri esse ano ainda. Então é importante, se você tá aí, ó, querendo elevar a tua autoestima, se você tá querendo conquistar algo pra tua vida, encontrar o seu propósito, emagrecer, o que você tiver em mente, a gente vai te dar as técnicas para que você consiga. Você tem um trauma, você tem um peso que você carrega na sua vida, por exemplo. Olha, tem um peso assim, eu tenho peso não de gordura, gente, é o peso que a gente carrega aqui nas costas. Você tem um medo, por exemplo. Você tem algo aí na sua vida que te trava, você tem uma crença limitante. Dentro do método você tira isso de você. A gente faz sessões com você, né? E nessas sessões você já elimina esse medo que você tem, um trauma que você tem, ou é relacionamento com a mãe que você teve lá anteriormente, ou algo assim, você já não tem mais, sabe? Você já se cura dessas coisas e você já começa a ficar melhor, a tua autoestima já fica melhor, os seus relacionamentos ficam melhores. É muito legal.
Eu falo aqui principalmente da autoestima, porque é o que eu gosto de falar, é o que eu realmente tenho em prova. Eu falo também do emagrecimento, porque eu sou a prova viva, gente, que eu emagreci. Só que é muito importante estabelecer isso com as pessoas, né? Ó, já vai encerrar a live, já tá encerrando aqui, porque o Instagram não me deixa fazer mais que 1 hora de live. Então, meninas, muito obrigada por essa live de hoje. Beijo. Vou mandar pra vocês, tá, o e-book. Terça-feira, novamente, às 5h59, tá? Beijo. Obrigada pela participação de vocês, tá? Tchau, meninas. Tenham um maravilhoso